crianças, aqui estou eu em plena pandemia, de máscara, álcool, e depois de 3 meses em casa, então, eu aceitei o desafio de vir aqui contar uma história para vocês. E essa história tem muito a ver com a situação que a gente está passando agora. Era época de uma pandemia e o povo também estava sofrendo com essa situação. E essa história que eu vou contar está no Antigo Testamento, está na Bíblia, em 2 Reis 5. Essa história é a história de um general do exército sírio. O nome dele era Naamã. O Naamã era muito inteligente. Em todas as batalhas que ele fazia, ele saía vencedor. E o rei estava muito contente com ele, até porque ele tinha vencido a batalha contra Israel e trouxe muita gente refém. Trouxe muitas pessoas para serem escravas lá no país dele. E junto com esse povo, junto com esses reféns, veio também uma menina que foi separada dos pais e foi levada também como escrava para a Síria. E o general, então, gostou dessa menina e foi pedir para o rei para levá-la para casa, para ela ser escrava, para ser serva da esposa dele. Então ele chegou em casa com a menina e a esposa ficou muito feliz com o presente que ela tinha ganho, que era uma serva nova e uma menina. Só que este rei, este general, aliás, ele tinha um problema muito sério. E uma certa manhã, então, a esposa do Naamã acordou muito triste, e chorava. Aí chegou a serva e perguntou: minha senhora, mas por que tanta tristeza? Ela disse: por causa do meu marido, ele está com um problema muito sério. Ele está com uma doença incurável. Essa doença se chama lepra. E na época, essa doença, como a nossa de hoje, que é o coronavírus, também não tinha cura, não tinha remédio, não tinha vacina e muito pior ainda. Nós temos ainda os hospitais, onde a gente pode ser internado, ser tratado, né? E muitos são curados. E naquela época não. Quem contraía essa lepra, essa doença, ele tinha que ser isolado. O isolamento social era muito pior naquela época. Porque o que acontecia? Eles tinham que ser retirados, né? Ser isolados dos amigos, da família e para morrer no deserto, porque não tinha tratamento. E era uma doença horrível. A pele era uma doença de pele, a pele apodrecia, eles cheiravam mal. Então não tinha como ficar junto com os outros, né? Não tinha como ficar com a família. Até porque mau cheiro, dava muito mau cheiro e era contagiosa. Então quem pegasse a lepra era morte na certa na época, né? E o Naamã já estava com bastante problema porque a doença já estava aparecendo. Ele já estava com os braços, o rosto já estava aparecendo e ele estava muito nervoso. E quem pegasse essa doença, então tinha que abandonar tudo. E ele era muito famoso, então ele ia perder o cargo no exército, né? Ele ia ter que se retirar da família, ele ia ter que morrer no deserto, né? Era isso que acontecia naquela época, não tinha tratamento também, não tinha vacina, não tinha nada, aí era morte na certa. Aí o que aconteceu? A menina, vendo a patroa muito triste, né? Muito preocupada com a situação do Naamã, ela pensou e ela disse assim: ô patroa, se o Naamã for lá na minha terra,
na terra de Deus, tem um profeta chamado Eliseu, e se ele for falar com Eliseu, ele poderá ser curado. Nossa, a mulher foi rapidamente conversar com o marido e deu essa sugestão. Aí, como ele era assim, tanto orgulhoso, né, um general, tá, mas eu vou lá para a terra dos inimigos lá me tratar? Ah, não, não vou não. Tá, mas se ficar aqui vai morrer? Simples assim. Aí tá, mas se eu sair, eu vou ter que conversar com o rei. Aí ele foi, conversou com o rei. Aí o rei, tá com lepra, nossa, que perigo. Não, então se tem uma chance de cura, vai lá para Israel e tenta achar então essa pessoa, né? Até vou fazer o seguinte, ó, vou mandar uma carta, né? Feita pelo rei, uma carta, e você vai levar essa carta lá para o rei de Israel, né? Então, pode ir, leva alguns cavalos, leva alguns empregados e pode partir para a viagem. E lá se foi então Naamã com alguns empregados. Chegando lá em Israel, ele chegou e entregou para o rei a carta. O rei foi abrir a carta para ver do que se tratava, né? Na carta dizia assim: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que tu cures da sua lepra. Nossa, o rei ficou muito preocupado, ficou muito nervoso, porque ele disse, quem sabe eu sou Deus? Eu não sou Deus para curar, isso não é comigo. Esse povo de lá está querendo outra guerra, eu acho que é isso. E nesse momento, chega então um recado do profeta, né, Eliseu, dizendo, não, manda ele aqui para mim que eu resolvo o problema do rei. Então tá, lá foi o Naamã, né, lá para casa, lá em Samaria, né, lá na casa do Eliseu. Chegando lá, ele achou assim, nossa, eu vou chegar na casa do Eliseu, ele vai sair lá fora, vai fazer uma oração e vai falar com o Deus dele lá e no instante eu vou estar curado. Mas sabe o que aconteceu? O Eliseu mandou um empregado dele dar o recado. O profeta Eliseu mandou avisar que é para o senhor se banhar lá no Rio Jordão 7 vezes, 7 mergulhos. Aí o senhor será curado. Agora chegou a vez do Naamã ficar irado. O quê? Eu tomar banho nesse rio sujo aqui, no Rio Jordão, poluído, barrento? Não. Se fosse para tomar banho, eu tinha tomado banho lá na minha terra, que tem rios muito melhores. Ah, não, isso não. Eu vou embora. Aí os empregados juntos, já nervosos, né? Nossa, vai voltar esse homem leproso lá pro nosso meio, vai voltar conosco para lá. Ficou muito preocupado, né? Muito preocupado. Aí disse assim, mas não custa. Já que estamos aqui, o pior a gente já fez, que foi viajar. Então, já que estamos aqui, não custa. Tomar banho é uma coisa simples. Qualquer criança toma banho. Tá, então vamos lá. Aí ele foi lá na beirada do rio, olhou aquele rio poluído, tal, né? Aí tirou aquelas roupas, aquelas armaduras todas, né? E foi entrando no rio, aquele rio, água gelada, muitas pedras, o pé doía, naquelas pedras ele escorregava. Mas o profeta tinha dito, 7 mergulhos e você estará curado. Então tá, tirou a roupa, aquela roupa toda ali de general e entrou no rio. Aí ele chegou lá, mergulhou uma vez, e os empregados tudo lá no barranco contando, nada aconteceu. 2 vezes, nada. 3 vezes, nada, eu vou desistir, isso aqui já tá uma... Não, nada acontece. Não,
O profeta disse 7 vezes, 7 vezes. 4 vezes. 5 vezes e nada, nada. 6 vezes. Mais uma, eles gritavam lá do barranco, mais uma, mais uma. Aí então ele mergulhou 7 vezes. Olha, quando ele se olhou, ele estava limpo, limpinho, não tinha mais uma mancha, não tinha uma ferida. Parecia pele de bebê, de tão bonito que ele ficou novamente. Nossa, ele saiu daquele rio feliz da vida. E ele disse, e agora? Vou ter que ir lá no profeta Eliseu. Então ele colocou a roupa, ele saiu do rio, né? Colocou aquela roupa de novo. Ele estava curado. E ele estava tão feliz que ele não via a hora de chegar na casa do profeta. Então ele voltou lá na casa do profeta Eliseu. Agora sim, agora o Eliseu veio falar com ele. Porque ele era muito orgulhoso, então ele se achava muito, né? Então o Eliseu pensou, não, ele tem que reconhecer que ele tem que ser humilde perante Deus, né? Então ele chegou todo feliz, e agora eu vim pagar pela minha cura. Eu trouxe ouro, eu trouxe prata, eu trouxe vestimentas festivas para pagar pela minha cura. E sabe o que Eliseu disse? A cura vem de Deus. E o que é de Deus é de graça. É graça. Ele ficou muito feliz, muito feliz. Ele não via a hora agora de ir para casa para poder contar para a esposa, para contar da felicidade dele e falar também do Deus. Que o Deus de Israel é o único que cura. Ele chegou em casa e falou para a esposa que agora em diante eles iam adorar somente o Deus verdadeiro. Até porque eles eram de uma terra que era idólatras. Eles adoravam outros deuses. E a partir desse momento, então, Deus curou a pele e também curou o coração de Naamã. E também ele ficou muito agradecido àquela menina, porque graças a esta menina ele pôde ser curado. Então, graças ao testemunho dela, é que ele chegou até a Israel, chegou até o profeta e chegou a Deus. Então, assim, e nós? Nós também, nós temos que falar de Deus para os outros. Então, nós temos que testemunhar. Então, ele só foi curado por causa do testemunho da empregada, da serva, que era lá do povo inimigo. E ela, como era de Deus, ela também falou de Deus para eles. E assim, então, eles puderam ser curados e daqui para frente, então, adoraram só o Deus verdadeiro.